O Senhor sempre nos dá uma oportunidade, né? E mais uma vez hoje não é diferente. Ele deu uma oportunidade para eu e você estarmos aqui essa noite. Amém? Porque de nós mesmos não era para estarmos aqui. Mas o Senhor, Ele reservou esse dia, essa tarde, essa noite, para eu e você glorificarmos o nome santo do Senhor. Amém? Vamos dar a sua Bíblia em nome de Jesus. 2 Samuel. 2 Samuel 21, capítulo 21. Alguns versículos. Quer escrever, amém? O título é Fome em Israel e a sua causa. Diz assim: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Nós vemos aqui, irmãos, o texto um pouco lido. Davi estava ali reinando sobre Israel. Só que houve que, naquele período onde ele estava reinando, houve uma 10 anos. E Davi então começou a consultar o Senhor. Por que daquela fome? Por que daquela situação que estava acontecendo ali no meio do povo do Senhor? Por que estava acontecendo aquela escassez de alimento? E o Senhor respondeu a Davi: olha, é por causa de Saul, por causa da sua casa sanguinária. Nós vemos, irmãos, que antigamente os povos geralmente faziam um concerto ou um juramento. E esse juramento, praticamente, ele era feito ali entre ambas as partes. Mas quando uma pessoa, ou quando o povo fazia um juramento com outro povo, ou com outra pessoa, esse juramento, então, irmãos, legalmente, ele tinha valia. E perante o Senhor, também tinha uma validade. Então, lá no livro de Josué, quando o Senhor começa a dar ali a Josué vitória sobre as cidades, havia um povo que usou de astúcia contra Josué. E aquele povo então viu que o Senhor estava dando muita vitória para o seu povo. Então aquele povo de fato pensou: olha, vamos enganar esse homem, porque todos os povos estão morrendo, o Senhor está entregando, o Deus dele está entregando a eles todos os povos. De certo modo, então, esse povo enganou Josué. E esse povo era os gibeonitas. Amém? A qual nós lemos aqui. Então, esse povo, na época, os dias ali de Josué, enganaram a ele. E houve um juramento, a qual aquele povo não podia ser ferido, ser morto por Israel. Não podia sofrer nenhuma penalidade por causa do juramento que havia sido feito. Amém? Entre Israel e aquele povo, mesmo sendo um povo ímpio. Amém, irmão? Você está entendendo o nome de Jesus? Mesmo sendo um povo ímpio, mesmo sendo um povo que não tinha compromisso com Deus, e ali era o povo dos amorreus, mas uma cidade também dos cananeus. E então houve um juramento, e eles não podiam matar nenhum daqueles povos. Porém, nos dias de Saul, irmãos, a qual o texto nós vemos que Saul feriu esse povo, os gibeonitas, e tentou
exterminá-los ali do território. E aonde se acendeu, irmãos, a ira do Senhor sobre o povo de Israel. Amém? Então o Senhor ali enviou o quê? A fome durante 3 anos. E aí Davi foi consultar o Senhor. E o Senhor respondeu o porquê daquela fome, naquela região, o porquê da situação difícil, o povo do Senhor estava passando. Por quê? Porque houve uma quebra do juramento feito lá nos dias de Josué. Amém, irmãos? Olha só que importância. Olha só. Irmãos, às vezes nós passamos por lutas, passamos por provações. A igreja, o povo de Deus, muitas vezes passa por situações difíceis. Por quê? Porque quebra a aliança com Deus. Porque quebra o acordo feito com o Senhor. É claro que ali Josué foi enganado, mas a aliança não poderia ser quebrada. Amém? Porque foram feitas diante do povo e diante de Deus. Ou seja, irmãos, todo juramento que era feito era um juramento que tinha que ser obedecido. Todo juramento antigamente ele tinha que ser preservado. E nós vemos que o Senhor preservava muito essa aliança. O Senhor, Ele jamais, em outras palavras, jamais permitiu que o povo quisesse que o povo quebrasse sua aliança. E infelizmente, nos dias de Saul quebrou aquela aliança e veio fome sobre Israel. Amém? Irmãos, o que eu quero dizer com isso, eu quero que você entenda o seguinte: nós precisamos compreender que tudo que nós colocamos diante de Deus, seja um voto, seja um juramento, tudo aquilo que você promete diante de Deus, você tem que cumprir. Amém ou amém? Tudo aquilo que você coloca diante do altar do Senhor, você tem que colocar Deus em primeiro lugar e não, irmãos, quebrar o pacto que você fez com Deus. Porque, irmãos, isso para nós, trazendo para os nossos dias, para o povo de Deus também, isso trará, irmãos, grande prejuízo para nós. Amém? Porque o Senhor, Ele zela pelo pacto, pela aliança. Se você fez um juramento e fez mediante ao Senhor, irmãos, trate em cumprir. Porque o Senhor não se agrada de juramento ou voto de tolo. Amém? E quando nós vemos, irmão, juramento, a palavra juramento e promessa, ela tem 2 diferenças. Quando era feito o juramento, geralmente ele era feito de uma forma legal, tinha embasamento legal, tinha um conceito legal, e o povo tinha que cumprir, ambas as partes tinham que cumprir aquele juramento, senão eram penalizados de alguma forma. Agora já a promessa, irmãos, a promessa é diferente. A promessa, ela é feita através de uma pessoa. E ela independe da posição da outra pessoa. Eu não estou entendendo o nome de Jesus? Juramento depende das 2 pessoas, amém? E as 2 pessoas têm que cumprir a conduta de acordo com o que foi tratado. Agora a promessa, ela depende apenas de uma pessoa. Ou seja, a promessa, quando é feita através de uma pessoa, ela independe, a outra pessoa, ela não tem parte nisso, só aquele que fez a promessa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui nos dias de Davi, irmãos, o Senhor mostrou a ele por que daquela fome, por que daquela situação, por que daqueles dias difíceis que estavam vivendo ali, irmãos. 3 anos de fome não é fácil. Nós vemos o que tem acontecido no mundo atual. As guerras são terríveis. Os povos, infelizmente, passam situações deprimentes. Pessoas sequestradas, pessoas mortas. Por quê? Porque a guerra, ela traz situações terríveis, não apenas na matéria, no físico, mas também psicologicamente. E nós
quando vemos aqui Israel passando por 3 anos de fome, nós compreendemos que não é fácil. 3 anos de aflição. Irmãos, quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por aflições, nós devemos se consultar ao Senhor. Amém? Aqui Davi, ele vai consultar ao Senhor e vai procurar saber por que aquela situação estava sobre a sua terra. Por que a situação difícil estava vindo sobre o povo santo do Senhor. Irmãos, quando eu e você passar por situações difíceis, creia, o Senhor está cuidando. Quando nós passarmos por situações de dificuldade, saiba você que você tem um Deus que tudo pode fazer, amém? Quando você estiver passando por situações que você muitas vezes não sabe resolver, irmãos, consulte ao Senhor. Com certeza Ele vai te mostrar o que está indo de errado na sua vida. Presbítero, mas na minha vida não tem nada de errado, eu ando certinho com Deus, eu faço tudo corretamente, amém, mas consulte ao Senhor, porque alguma coisa Deus há de mostrar o que está acontecendo na tua vida. E aqui o Senhor mostrou a Davi, o rei Davi, que havia alguma coisa lá no passado, havia um trato feito, um juramento feito, e que agora, nos dias de Davi, havia sido quebrado. Amém? Havia sido rompido. Mas o Senhor estava ali, zelando pelo juramento que fora feito. Então, o Senhor deu ali a Davi. Davi consultou, mandou chamar os gibeonitas, porque o Senhor falara a ele que era por causa dos gibeonitas. E chamou aqueles homens, aquele povo, ou dos que sobraram daquele povo, porque Saul tentou ali exterminar eles. Então eles chegaram até ali e falaram: olha, não é por ouro nem prata, mas simplesmente porque Saul tentou exterminar nosso povo. Em outras palavras, irmãos, Saul rompeu o pacto que havia sido feito lá atrás no dia de Josué. E agora nós queremos algumas pessoas na casa de Saul. Nós queremos 7 pessoas. E o texto vai dizer, vamos podem ler depois acompanhar com calma. E então Davi, ele promete a esse povo, ou os que restaram desse povo, os gibeonitas, que daria a eles 7 pessoas na casa de Saul, para que então o mal, irmãos, pudesse ser afastado do território do povo de Deus. Verso número 5: e disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em torno algum de Israel. Verso 6: de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu usarei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonas. Amém? Irmãos, aqui nós vemos um outro juramento. Olha só, irmãos, que interessante. A pastora falou aqui no último culto sobre o amor. E olha que maravilha, irmãos. Como que Jonatas ali tinha um amor tão grande por Davi. E aquele amor entre eles era sincero. Eram amigos. E Jonatas, e Davi jurou a Jonatas, né, que nenhum mal ele faria aos descendentes de Jonas. Irmãos, por causa do amor, olha só, o juramento. Deus estava onde? No negócio. Amém ou amém? Deus estava no negócio. Agora preste atenção, irmãos. Por causa do juramento que o rei Davi havia feito,
Mefibosete não foi morto. Amém? Embora tivesse um outro juramento, mas sobre a vida também de Mefibosete havia um outro juramento. Amém, irmãos? Que o impediu de ser morto com aqueles parentes. Você está entendendo? Então nós vemos que o amor, irmãos, aquele que ama, a palavra nos fala que aquele que ama cumpriu a lei. Aquele que ama, ele cumpre os mandamentos do Senhor. Nós vemos aqui agora Davi poupando. Não, peraí. Mefibosete não. Esse Mefibosete, filho de Jota, não. Vocês podem até pegar outras pessoas, mas esse aqui não. Amém? Olha o juramento, irmãos. A importância do juramento. Então, preze, irmãos, pelo juramento que você fez. Continue dando crédito mais e mais ao juramento que eu e você, nós fizemos ao Senhor. A importância, irmãos, de tudo aquilo que nós falamos. Há uma grande responsabilidade aquilo que eu falo, aquilo que você fala. Não apenas perante os homens, mas perante Deus. Deus, Ele vê tudo, Ele conhece todas as coisas. Por causa da promessa, por causa do juramento feito, o Senhor cobrou lá do povo de Israel 3 anos de fome, mas também por causa do juramento que Davi havia feito a Jonas, seu descendente de Mefibosete, não pereceu junto com seus parentes. Por quê? Porque havia um juramento, havia uma palavra de proteção. Amém? Irmãos, jamais desista daquilo que Deus prometeu a você. Amém? Se você prometeu andar nos caminhos do Senhor, se você jurou ao Senhor fidelidade, se você jurou ao Senhor andar nos caminhos do Senhor todos os dias da sua vida, irmãos, continue firme nas promessas do Senhor, continue firme nesse juramento que você fez a teu Deus, para que futuramente não venha sobre mim e sobre você, irmãos, severas punições. Amém? Porque Deus, Ele zela e cumpre pela sua palavra. E aqui nós vemos Davi poupando a vida de Mefibosete, mas infelizmente aqueles da casa de Saul pereceram. Por quê? Porque houve uma quebra da aliança. É claro que é bem verdade que o rei Saul já não tinha mais compromisso com o Senhor. O rei Saul até começou bem, mas começou a desobedecer aos mandamentos do Senhor. E isso, irmãos, trouxe grandes prejuízos para ele. Nós possamos continuar com a nossa caminhada, firme e perseverando no Senhor, sabendo, irmãos, que melhor do que o juramento é a promessa. Amém? E quando nós ouvimos falar em promessa, aí nós nos deleitamos mais ainda, amém? Aleluia! Você está entendendo a mensagem, irmãos? A promessa é melhor do que o juramento. Por quê? Porque no juramento as duas pessoas têm que agir de acordo com aquele trato. Mas já a promessa, ela independe da outra pessoa. Está entendendo isso, em nome de Jesus? A promessa é o seguinte: eu faço uma promessa e digo assim: olha, eu vou vir no culto de quarta-feira e vou vir buscar o Senhor. Irmãos, independente do que aconteça, se o irmão ciclano vem, se o irmão fulano não vem, mas eu vou vir para adorar o Senhor, porque eu fiz uma promessa diante de Deus e eu vou cumprir, eu vou zelar por essa promessa. Ela independe da outra parte. Já o juramento não. O juramento, as duas pessoas têm que andar no mesmo trato. Irmãos, e quando nós olhamos para Jesus, aleluia, nós vemos Jesus fazendo o quê? Uma promessa para nós. Agora Jesus fala: olha, esse que vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Esse que darei o quê? O Consolador, o Espírito da verdade. Amém? Louvado seja o nome santo dos seus irmãos. A promessa é bem melhor do que o juramento. Qual é esse nome de Jesus, irmão? Diga: a promessa é bem melhor do que o juramento. Por quê? Porque a promessa, irmãos, ela depende da nossa fidelidade.
Porque o Senhor já sabia que nós iríamos, em algum momento da nossa vida, iríamos errar. Iríamos nos corromper por algum motivo. O Senhor sabia que o povo de Israel, muitas das vezes, iria errar, iria pecar. Mas mesmo assim, o Senhor, em sua promessa, livraria o seu povo de todas as ciladas do inimigo, irmãos. Por quê? Porque o Senhor, Ele é guarda fiel do seu povo. Embora o povo passou por muitas situações difíceis, passou por período de 70 anos de cativeiro na Babilônia, passou por 430 anos sendo escravizado ali na mão de Faraó, mas era a promessa do Senhor libertar o seu povo. Amém ou amém, irmãos? A promessa de Deus para mim e para você, aleluia, que nos conforta, irmão, nesses últimos dias, é aquilo que nos fala em João 14, né? Eu quero falar que nos fala, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Credes também em Deus e credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou-vos preparar-vos um lugar. Aleluia, irmãos. Isso é promessa, amém? É a promessa. E se eu for preparar-vos um lugar, o texto continua dizendo o quê? Virei outra vez, né? E buscarei, para que onde eu estiveres, estejai vós também. Irmãos, você pode glorificar o Senhor por essa palavra, em nome de Jesus? Aleluia, irmão. O Senhor fez uma promessa maravilhosa. O Senhor fez uma promessa para mim e para você. E essa promessa é bem melhor do que qualquer juramento, porque o juramento, infelizmente, algumas das partes sempre falham. Algumas pessoas sempre falhavam nos seus juramentos. E é bem verdade que hoje em dia algumas pessoas ainda falham. Você quer ver um exemplo? O juramento. Quando a pessoa vai no altar e jura amor um ao outro, aí é o que? Um juramento, de forma legal, né? Jura amor eterno. Mas infelizmente, com o passar dos anos, o que acontece, irmãos, com aquele casamento? Se não tiver licença em Deus, acontece o quê? Acaba. Por quê? Porque uma das partes rompeu aquele trato. Amém? Rompeu aquele trato, rompeu aquela aliança. Então, infelizmente, ambas as partes estão separadas. Por quê? Porque uma das partes rompeu o pacto. Aleluia, irmãos. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos a maravilha que é receber as promessas de Deus para mim e para a tua vida. Irmãos, não se preocupe com o que tem acontecido no mundo aí fora. Não se preocupe com aquele, de repente, algumas pessoas que juraram a você certas coisas, prometeram, mas não cumpriram. Prometeram, mas falharam nas promessas. Irmãos, olhe para o Senhor. Não olhe para o homem é falho. O homem é pó, é cinza, o homem está sujeito a cair. O homem está sujeito a pecar, a errar. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, aleluia, nós vemos o Senhor, o Deus tão maravilhoso, o Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, irmãos, que Ele tem para mim e para você, aleluia, essa promessa maravilhosa, aleluia, de que aquele que for fiel até o fim também, aleluia, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Não deixe a tua fé por nada nesse mundo. Estamos vivendo dias trabalhosos, estamos vivendo dias terríveis, a qual a humanidade tem se distanciado do Senhor. Pessoas têm desacreditado na fé em Deus. Pessoas têm sucumbido em meio às lutas e dificuldades. Irmãos, mas o que nos mantém de pé é o que nós estamos todo dia diante do Senhor fazendo, orando, clamando, pedindo a Ele misericórdia. Irmãos, porque os dias são maus. Aleluia, mas fiel é aquele que fez a promessa para mim, para a tua vida. Amém? Aquele que não nos desamparou, aquele que não nos desampara, aquele que está conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação do século. É esse Deus ao qual nós servimos, é esse Deus ao qual nós não precisamos temer as dificuldades, os problemas que vêm sobre mim e sobre você. Irmãos, creia, o Senhor, Ele está à frente de qualquer situação. Amém? Então, irmãos, infelizmente, o juramento que foi feito ali foi quebrado. E Israel pagou um alto preço.
Mas o erro que foi feito foi acertado. Infelizmente, vidas foram perdidas, vidas foram ceifadas, porque houve uma quebra do juramento. Irmãos, jamais deixe a sua vida com Deus. Amém? Jamais deixe o teu Senhor com nada nesse mundo. Muitas pessoas hoje em dia têm se afastado de Deus porque por mínimos detalhes. Ah, eu vou mais para a igreja porque o fulano falou mal de mim, porque esse fulano pisou no meu pé, porque o fulano pisou no meu carro, porque o fulano fez isso, aconteceu aquilo, irmãos. É tempo de nós nos aproximarmos de Deus, mais ainda, porque os dias são de trevas. Quando nós olhamos para Israel, nós vemos um povo passando por extremas dificuldades. Por quê? Porque é uma guerra santa, nós sabemos. É uma guerra que não vai acabar agora. Não, muito pelo contrário. Essa guerra ainda pode se estender por muitos anos. Irmãos, quando nós colocamos toda a nossa dependência no Senhor dos Senhores, irmãos, é Ele que guerreia a minha guerra e a tua guerra. Amém? Ele que guerreia as nossas pelejas, as nossas batalhas. Irmãos, e quem é hoje em dia que não tem peleja dentro da sua casa, no seu lar? Quem é hoje em dia que não passa por dificuldade dentro do seu ambiente de trabalho? Quem é hoje em dia que não passa por dificuldade, de repente dentro do casamento? Ou já passou, não sei. Irmãos, e é só Deus que pode preservar essa aliança. É claro que nós também devemos fazer a nossa parte. Então, irmãos, continue fazendo a tua parte, não apenas diante de Deus, mas também diante daquele que você fez o juramento. Amém? Deus possa abençoar você, Deus possa abençoar a sua casa, Deus possa abençoar a sua família. E nós vemos, irmãos, só para finalizar, que não apenas falou por aqui, o juramento que Davi fez a Jonatas, estendeu a sua descendência. Mefibosete, embora ali estivesse sido esquecido, estivesse em terra distante, lá em Lodebar, mas houve um dia em que Davi se lembrou dele, amém? E mandou chamar a Mefibosete. Irmãos, há tempo em que nós precisamos recordar algumas coisas em nossa vida, amém? Para que se cumpra a vontade e a promessa de Deus na minha e na tua vida. E Deus nos lembra, Deus nos faz lembrar. Tantas coisas nós lembramos. Algumas nos créditos, outras não. Mas tudo aquilo que Deus lembrar a você, irmãos, faça conforme aquilo que você prometeu ao Senhor. Amém? Davi então pede que chame o Mefibosete. Mefibosete ali aleijado, gema os pés, as pernas. Mas mesmo assim, Davi restituiu tudo aquilo que era da sua família. Ali. Amém? As terras, as suas posses. Por quê? Por causa do juramento. Irmãos, que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E nunca se esqueça que o Senhor, Ele cuida e zela do seu povo. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Quero estar orando por você. De repente você está passando por uma situação difícil dentro da sua casa, dentro do seu lar. De repente alguns juramentos foram feitos e alguém quebrou o juramento. Mas eu convido você essa noite a clamar ao Senhor, para que o Senhor possa restaurar algo que foi quebrado na sua vida, alguma situação que foi fragmentada, foi desfeita, alguma aliança que foi quebrada, alguma aliança da parte de Deus. Entenda bem, irmãos, aliança da parte de Deus. E aí eu não sei, só você tem que Deus sabe. Algo que Deus tem por você. De repente alguma obra específica, eu não sei, Deus sabe. Deus está sondando o teu coração neste momento. E o Senhor nos chama, nos lembra agora, nos traz a memória de que tudo aquilo que nós fazemos ou falamos para o Senhor, irmãos, é necessário nós cumprirmos. Amém? Ah, permitiram, antigamente eu
falei com o Senhor, se o Senhor me desse isso, eu ia fazer aquilo, e se o Senhor me desse essa bênção, eu ia entregar no altar do Senhor algo da parte de Deus. De repente passou-se o tempo, passou-se os anos e não foi feito. Ei, Deus está trazendo a memória hoje para você algumas coisas que você falou para o Senhor, mas que até hoje ainda não foram cumpridas. Algumas partes Deus quer te trazer a memória.